Conta as Bênçãos. Esse é meu livro comemorativo dos meus 50 anos de idade. São 25 histórias da minha vida, histórias de milagres. E eu queria fazer, além disso, um programa de rádio, um programa de TV, e agora nós estamos fazendo um programa de TV falando Conta as Bênçãos, porque uma coisa me preocupa sempre, as pessoas só contam às vezes os seus problemas quando se reúnem com os amigos, mas acho que a gente deveria parar um pouco para contar as bênçãos. Afinal, há quanto tempo a gente canta uma música muito conhecida, e na verdade foi ela que me inspirou o livro. Ela chama-se Conta as Bênçãos. Então vamos contar as bênçãos. Conta as bênçãos, dizer quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta as bênçãos, conta as bênçãos. E essa canção que nós temos cantado há tanto tempo, né? Conta as bênçãos, enumere as bênçãos, conta um para os outros. E é hoje, assim, nesse clima de música e conta as bênçãos, que eu vou receber um grande amigo aqui. Ele é pastor, ele é produtor musical, é carioca, nascido em 74 e é casado com uma cantora muito famosa aí, mas eu não vou dizer o nome dela não e nem o nome dele. Daqui a pouco você vai ouvir as bênçãos que ele tem para contar pra gente. Conta as bênçãos, dizer quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. Estamos de volta aí com o nosso Conta as Bênçãos e agora eu vou apresentar para vocês oficialmente o meu amigo Emerson Pinheiro. Muito bom estar aqui, Atilano. Obrigadaço por estar aí, ser com bom você. Demais, querido. Bom demais estar aqui em terras mineiras. E tudo mais, isso aí. Olha, eu queria mesmo que você contasse aí, então, as bênçãos para nós. E eu já sei que você é um cara nascido e criado na igreja. Sim, e isso é uma bênção, nascido né? no lar evangélico, nascido de pais missionários. Minha mãe foi missionária durante 35 anos no Morro do Juramento, uma comunidade lá no Rio de Janeiro. E minha mãe, cresci vendo minha mãe evangelizar traficante. Era o ministério dela, entrar no meio de roda assim, de negro, tudo armado, e ela pregar a palavra ali, e ali ganhou muita gente para Jesus. Pai e mãe? Pai e mãe. Meu pai era mais o suporte, e minha mãe mais de frente. Durante 35 anos tinha um culto, um ponto de pregação no quintal da casa da minha mãe, onde a gente montava, eu chegava da escola às 5 da tarde, colocava as cadeiras no quintal, a gente pegava 2 caixas daquele som 3 em 1, botava voltado para o morro assim, ali ficava tocando LPs das bandas da época para atrair o povo. Aí quando dava 7h30 o quintal estava lotado, minha mãe estava pregando. E aí ganhou muita gente para Jesus, então isso já, ter nascido num lar desse, já foi uma grande bênção. Isso já é a primeira bênção. Já é a primeira bênção, ver minha mãe, ver Deus usar minha mãe. Minha mãe é a minha grande discipuladora nisso tudo aí, nessa caminhada com Deus. Eu costumo dizer que, com toda essa doideira que a gente vê por aí hoje, de vários tipos de teologia, eu lembro do que eu aprendi do berço. E aquilo é que tem me sustentado até hoje. E fica para a vida toda. Para a né? vida toda. Para a vida toda. E você teve na sua vida mesmo, na infância, você teve alguns problemas e um deles foi justamente uma doença. Né? Foi, com 8 anos de idade. Minha mãe não podia ter filhos, ela perdeu 2 filhos antes de mim. E para eu poder nascer, ela fez um tratamento de 3 anos. Então ela orou, falou: Senhor, se tu me deres um filho, esse filho vai ser consagrado ao Senhor desde o ventre, eu vou dedicar para a sua obra. Aí eu nasci e com 8 anos de idade eu passo mal na escola. Na fila da escola, antigamente a gente formava para entrar e cantava o hino nacional, né? Eu não sei como é que está hoje, acho que o negócio está meio diferente. Né? Eu desmaiei na fila. Sério? Aí me levaram para casa, acharam que achei que foi uma indisposição, minha mãe também. Depois começou, nesse mesmo dia, eu descobri alguns caroços na minha cabeça, dor no baço. A mãe me levou para o médico. Aí ele começou a série de exames. Aí fez o primeiro exame, o médico pediu para repetir.
No segundo exame, repete de novo, já me encaminharam para outro lugar, sem falar o que era. Mas eu lembro que um dia um médico chegou para minha mãe e falou assim, dona Senia, a verdade é o seguinte, se a senhora crê em alguma coisa, logo para quem que ele estava falando, uma mulher de oração que tem o joelho roxo. E o médico falou para ela, se a senhora crê em alguma coisa, agora é hora de a senhora desapegar, porque o seu filho está com leucemia. E é curioso, né? Nem todo médico fala isso para a pessoa, né? Mas esse médico, ele como era um médico que acompanhava a gente há algum tempo, minha mãe estava evangelizando ele. Ele falou, a senhora não diz que é uma mulher de fé? Agora é hora da senhora crer na sua fé. Olha só como é que são as coisas. E ali começou um tratamento, uma série de coisas, e a coisa foi só piorando. Até que 9 meses depois eu ia ser internado, já num estado bem avançado, estava bem debilitado, e eu fui numa reunião de oração na Assembleia de Deus de Madureira, no porão, que tinha lá todo sábado, 3 da tarde. E Deus usou uma irmã lá, a irmã Nilce, chamou minha mãe à frente, sem saber de nada, disse tudo que estava acontecendo comigo, e falou, hoje Deus está cortando isso aqui. Aí na segunda-feira eu fui fazer um exame para me internar, e o médico já vieram e falou, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a leucemia que estava sexta-feira no seu filho, a gente não está achando hoje. E você sabe, Emerson, que eu sei bem o que é isso aí. Sabe que no meu livro aqui, Você... eu conto uma história que é chamada Jesus ama aquele... Vou até pegar aqui para você ver. Ele conta a minha história. Sim. De como eu tive um problema também. Você teve um Jesus problema? Deixa enfermo aquele a quem ama. Está esquecendo a frase. Jesus deixa enfermo aquele a quem ama. Foi uma pessoa que chegou para mim e disse isso. Quando eu estava no início do tratamento, ele falou isso para mim. Falou assim, Jesus deixa enfermo aquele a quem ama. Há um propósito. Então, Jesus ama. E eu tive também na coluna, na medula óssea. Né? Sim, eu lembro que você comentou comigo. Chamava anemia aplástica. Uau. Ela é diferente, é prima primeira aí da leucemia. Então eu imagino mais ou menos o que você deva ter passado aí, tomando remédio. Foi um ano muito complicado. Aí, chegou a fazer o transplante? Não precisou fazer um transplante. Que bom. Não precisei fazer o transplante. Deus, no meio desse caminho aí, Deus me curou nessa situação toda, nessa loucura toda. Para deixar você virar um grande músico. Né? Deus tinha um projeto extraordinário. A minha mãe fez uma oração seguinte, a minha mãe orou o seguinte, Deus, o Senhor não me deu um filho para me tirar ele com 8 anos de idade. Ele ainda não cumpriu o ministério que ele tem. Às vezes a pessoa tem que ter essa coragem para falar isso. Tem que ter, mas aí tem que ter relacionamento com Deus para falar isso também. Tem que ter coragem para dizer. Tem que ter coragem. Deus minha mãe travou uma batalha de oração. Eu lembro de ver meus pais chorando muito, mas sempre crendo muito. Porque o choro faz parte, né? Faz parte. O choro faz parte. Esse negócio de que chorar é para os fracos, não. Chorar é para quem é humano, é para quem crê. E eu imagino que tenha muita gente aqui que está pensando, a hora que olha essa história, pensa, puxa, né, o Emerson, um cara tão conhecido, tão famoso, passou por isso e venceu, e Deus teve uma história para ele lá na frente. Sim. E isso é que é incrível, quando a gente passa depois de um tempo, isso é que é incrível na história. A gente passa e não imagina o que vai acontecer depois. Exatamente. Eu tinha 36 anos na época que eu tive esse problema. E eu imaginava o que vai acontecer. Pois eu ainda consegui ver meus filhos crescerem, ver meus filhos casarem, né? Mudei para o exterior, passei 7 anos fora do Brasil, voltei e tudo isso aconteceu depois. Né? E na sua vida também aconteceu muita coisa Deus depois. Né? Fez isso tudo e depois Deus abriu uma porta de um ministério e a gente tem indo por aí. Você começou na música com quantos anos? Logo após a minha cura, eu me interessei muito por música. Meu pai me colocou numa aula de bateria. Então ali eu já comecei com 8 anos de idade, logo após eu recebi o diagnóstico, passei pelo tratamento, fui curado, aí logo após a cura eu comecei a estudar bateria. Então foi meu primeiro instrumento na igreja, foi bateria. Sei. Né? E ali com 13 anos eu ganhei o primeiro teclado, que eu tenho até hoje esse teclado, um tecladinho de brinquedo da Cássio, e ali eu comecei a tocar de ouvido, ia para a igreja, subia o morro com a minha mãe para evangelizar com um tecladinho embaixo do braço, minha mãe cantava e eu tocava. Legal. Então eu cresci, costumo dizer que eu dormia no altar da igreja, sabe? Minha mãe estava sempre na igreja, eu dormia embaixo dos bancos, as coisas boas demais de igreja. E essas coisas que entram e ficam, permanecem. Exatamente, isso é o que deixa a gente de pé, mantém a gente. São as raízes que a gente tem. Mas o instrumento, você começou na bateria e passou para teclado. Para teclado e
Continuou, você está no teclado Continuei até no hoje. teclado até hoje, tentando aprender alguma coisa. E aí você também, depois você teve uma banda... Aí como eu tive um sonho, sempre tive um sonho de ter uma banda. Acho que todo mundo, adolescente que toca, tem vontade de ter uma banda. Sim, eu tinha bandas que eram referências para mim na época, Rebanhão, Banda e Voz, Sinal de Alerta. Essa galera que era que meu pai botava para eu ouvir. Então a gente tinha isso como referência. E aí eu sempre tinha vontade de ter uma banda. Mesmo depois de estar casado com a Fernanda, né, eu recebi uma proposta para gravar um CD solo. Falei, não, solo eu não quero, mas eu monto uma banda. E eu tinha uma ideia, chamei na época os meninos, Valmir, Salles e Duda, passei para eles lá a ideia, montamos o 4x1, que eu realmente não tinha noção do que ia acontecer, mas Deus pegou e a banda deu super certo e eu fiquei junto com eles 5 anos. Depois, Deus falou, agora é tempo de você sair. Eles entenderam a visão, agora eles vão tocar o projeto. Mas ali você aprendeu muita coisa. Aprendi foi uma muita benção coisa, estar foi. ali, né? Foi, ali no 4x1 comecei a pregar, eu não pregava. Eu era tímido para falar em público. A benção foi essa. Entendeu? Então, o ministério ali com o 4x1 veio desatando. Eu costumo dizer que uma unção desperta a outra, né? A unção da música despertou a unção para a palavra, despertou a unção para o pastoreio. Ali começou, né, o ministério. E vocês viajavam, faziam projetos? A gente viajava muito. E justamente por tanta viagem que chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha. Meu filho já tinha nascido, eu estava muito tempo fora de casa, então eu entendi que era tempo, Deus me usou para passar uma visão, para ser dada continuidade, entendeu? E aí eu voltei, saí um pouco para andar um pouco mais, estar um pouco mais em casa, mais perto da minha esposa e dos meus filhos. Mas conta, você está falando da esposa, e conta essa bênção. Pois é, como você conheceu essa bênção? Vou fazer 20 anos de casado. Vocês se casaram? Fazer 20 anos de casado agora, 18 de maio. Uau! 20 anos de casado. Eu conheci a Fernanda, ela tinha 17 anos. Eu estava em Curitiba tocando com Carlinhos Félix. E ela estava lançando o primeiro Dinossauro. disco. Ela estava lançando o primeiro disco, um vinil. E teve evento de uma rádio, e lá a Estela me apresentou a Fernanda. Que eu já era amigo da Estela. Então, essa aqui é meu amigo Emerson, a Fernanda, muito prazer e tal. Mas foi ali, só nos conhecemos. 2 anos depois, eu estava tocando na Donep, na convenção da Donep, onde eu tive o segundo contato com a Fernanda. Mas foi só também, oi, beleza, lembra de mim? Lembra, tranquilo e tal. E aí a Estela, a Fernanda queria gravar um segundo disco, e a Estela indicou a ela, me indicou para fazer o disco dela. Sim. E aí a Fernanda apareceu lá no estúdio. Né? Aí a gente começou uma amizade, começamos a produzir o disco, foi Meu Bem Maior, que teve uma música romântica que fez muito sucesso. Quando amor toca o coração, tempo para. Muita gente casou com essa música. E ali a gente começou uma amizade, da amizade veio namoro. 1 ano e 1 mês nós namoramos, noivamos e casamos. É mesmo, no Rio, tudo no Rio? Tudo no Rio. Tudo no Rio de Janeiro. Ô, glória a Deus. Vocês eram de que igreja, Dalva? Quando eu conheci a Fernanda, eu era da Igreja Batista Ebenezer. E a Fernanda era da comunidade da Vila da Penha, ali do pastor Ari Caetano. E aí, ficaram aonde, afinal? Aí a esposa acompanhou o marido. Então tá. A esposa acompanhou o marido, ficamos nessa igreja mais um tempo, e aí hoje nós estamos na Igreja Batista Central, na Barra da Tijuca, já há 10 anos. Você está há 10 anos lá, você é ministro de música lá? Não, fui ministro de música, sou um dos pastores da igreja, responsável pelo culto das quartas-feiras. E a bênção também que além desses trabalhos de música na igreja local, como você faz, você também trabalha na gravadora. Sim, eu tenho um estúdio onde eu produzo muita gente. Né? Já há pouco tempo, a Fernanda foi querer fazer um cálculo de quantos CDs já tinha produzido, já tinha passado de 120 CDs. Então, acho que isso só para MK. Só para MK, fora os independentes, fora para as outras gravadoras. Né? Então, produzido um pouquinho já, cara. Já tem uma certa experiência. Já tem um pouquinho aí trabalhei comecei questão de produção com Marcos Góes. Sim, grande. Comecei ali. Fiz a Vigília 1, que foi um disco que na época a gente gravou tudo ao vivo. Vigília famosa. Na Vigília de Bento Ribeiro. Essa vigília ainda acontece? Não, acho que não acontece. Me falaram que ela estava voltando a acontecer, mas era uma vigília que toda primeira sexta-feira de cada mês reunia 9.000 jovens. Gente que vinha do Rio todo, era algo assim maravilhoso. Janires, falecido Janires, tocou muito tempo nessa vigília. Eu ia lá para assistir, para participar. Depois eu estava lá produzindo o primeiro disco dessa vigília junto com o Marcos Góes. Então ali começou a minha questão de
meu contato com o estúdio foi com o Marcos Góes. Ah, que jóia, que jóia. Mas nós vamos fazer um intervalo agora, porque você vai contar pra gente daqui a pouco sobre seus filhos. Vamos. Eu sei que tem uma história incrível com relação ao seu filho Isaac, né? Isaac. E nós vamos saber essa história Muita daqui a bênção pouquinho, o pra pessoal contar. quer saber. O pessoal quer saber, eu tenho certeza. Olha, se você quer mandar a sua bênção para o nosso programa, você pode usar um e-mail. O e-mail é programacontaasbênçãos@gmail.com. Você manda a sua bênção, manda seu nome, seus contatos. Quem sabe você vem aqui também no nosso programa contar as suas bênçãos. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Conta as bênçãos.